A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos em mais uma aula do Panorama Bíblico, né, de 66 livros. Hoje nós vamos estudar o livro de Esdras, o panorama e também o resumo de Esdras. Mas vamos fazer aqui uma retrospectiva do que a gente já estudou. E eu falei sobre 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas e 1ª e 2ª Reis, né? O plano de fundo todo, né, depois do livro de Juízes, vai entrar na monarquia, né? E os irmãos que estão se chegando agora estão tentando entender, algumas pessoas. A gente vai falar sobre a estrutura da monarquia, né? Começa em Saul, depois vai para Davi e Salomão. O reino se divide em dois: sul, cuja capital é Judá, né? Jerusalém, fica Judá e Benjamim, e a capital no norte fica Samaria, cuja as 10 tribos vai ficar. Jeroboão vai assumir, vai ser o primeiro rei do norte, só que os 19 reis que assumiu, né, no reino norte, todos eles não agradaram a Deus, né, e foram consumidos na diáspora, né? Acabou o reino norte, as 10 tribos, através da Assíria em 922, e o reino sul continuou, Deus preservando. Teve reis ruins e bons. Inclusive tem uma aula em curiosidades bíblicas que eu gravei sobre os 19 reis do norte e os 20 reis do sul. E no rei do sul teve reis bons, mas também teve reis ruins, né? E aí a Babilônia vai assumir, né? E vai, depois que a Síria tenta invadir Judá também, mas não consegue, né? E aí essa potência chamada Babilônia, eles destrói o Egito, destrói também a Assíria e também destrói, né, em forma assim de disciplina do Senhor, 70 anos. São 3 levas, né, que eles levam Judá, mas Deus estava preservando por causa de Jesus, né? Então ele precisava preservar por causa de Jesus, a linhagem, né, de Judá. E então Deus ele fez todo um cenário para preservar através da sua presciência, né? Então, através desse plano de fundo, o povo vai ficar lá por 70 anos e aí vai... eu vou falar da vida de Esdras, né? Esdras foi um dos restauradores de Jerusalém. Ele vai restituir a palavra. Na próxima aula nós vamos falar de Neemias. E eu vou falando de cada livro, irmãos. Então, os assuntos eles tem vezes que a gente vai falar um pouco mais para frente, tem coisas que a gente vai voltar lá atrás para entender o que está sendo falado, porque nossa Bíblia está de forma temática e eu estou explicando, estudando ela com vocês, de Gênesis até o Malaquias, de forma contínua, temática, né? Então, eu não estou saindo fora de estar ensinando um, pulando 2, voltando de novo. Não, eu estou ensinando em sequência. Então tem assuntos que vai voltar, tem assuntos que vai chegar lá na frente, eu vou falar lá na frente, mas então você vai conciliando uma coisa na outra. Eu vou tentar deixar bem didático para você entender. Tem pessoas que já conhecem, né? Os 39 livros têm uma base já de conhecimento nessa história que aconteceu na monarquia unida, depois a monarquia dividida, que se dividiu, e após o exílio que aconteceu na restauração de Israel. Então eu vou falar aqui de Esté, que foi uma das que restaurou também nesse tempo que Ciro, né, que assumiu no lugar da Babilônia, né, que restaurou também, né. Esté vai ser uma grande mulher também ali, que Deus vai usar. Neemias vai usar para restaurar. Então tem oscilações, né, por causa dessa forma que a gente está mantendo, né, de Gênesis até Malaquias em forma sequencial. Então peço que os irmãos prestem bastante atenção, e eu estou até preparando para os irmãos fazer um panorama bíblico rápido, né, de Gênesis a Apocalipse, falando de toda
de toda amplamente tudo, mas de forma rápida, né, objetiva, para os irmãos entender a sequência certinho do que acontecer, porque eu estou dando em cada livro, né? Estou estudando cada livro com vocês, o resumo de cada livro. Amém? Se sentir dúvida, é só perguntar, me acessar aí que eu vou te explicar com todo carinho e amor. Esdras é um livro do Antigo Testamento que trata o retorno dos judeus do exílio babilônico e da restauração espiritual e religiosa de Israel. Os dados principais: Esdras, o autor tradicionalmente atribuído a Esdras, o escriba e sacerdote, pós-exílio, né? Isso aqui já está falando depois do exílio. E é a continuação de Segundas Crônicas, e os relacionamentos ali próximos são Neemias, a mesma época, na mesma época, na mesma história, né? Na historicidade. Então vamos aqui falar da estrutura do livro de Esdras. Retorno e reconstrução do templo, do capítulo 1 ao 6. Decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitido o retorno dos judeus. Liderança de Zorobabel, foi uns que reconstruiu o templo, né? Na última instância, na primeira instância, Neemias reconstrói os muros, na segunda instância, Esdras reconstrói, devolve novamente a palavra na mão das pessoas, para que elas, né, tivessem acesso à lei de Moisés, a palavra de Deus, oposição dos inimigos, interrupções e conclusão do templo. Em 516, quando a gente chegar lá em Ageu, a gente vai saber um pouco mais dessa matéria. Segundo, retorno e reforma espiritual, do capítulo 7 ao 10. Chegada de Esdras a Jerusalém, ensino da lei de Deus, combate ao casamentos mistos e arrependimento e renovação espiritual. Temas principais do livro de Esdras: centralidade da palavra de Deus, arrependimento e restauração, pureza espiritual e obediência, Deus cumpre suas promessas, reconstrução física e espiritual. Quem foi Esdras? Sacerdote e escriba, profundo conhecedor da lei, líder espiritual não militar, dedicado a estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Esdras 7 e 10. Dedicado a estudar, ele lia para o povo oralmente, lendo, e ele estudava, né? Depois ele lia para o povo, aplicava nos dias deles, e de forma também atual, hoje é aplicado de forma como fosse ontem, tá a mesma coisa, na prática, no ensinar da palavra de Deus. Que Deus levante, irmãos, nesse estudo. Você que está me assistindo, Esdras, recebe aí. Eu sou um Esdras, você também é um Esdras, que é dedicado em estudar, praticar aquilo que estuda e ensinar a palavra de Deus com amor, mansidão e sabedoria. Recebe. A mensagem central é: a verdadeira restauração começa quando o povo volta à palavra de Deus. O povo se reuniu, né? Lá em Neemias a gente vai ver isso, que o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus, ouvir tanto ela lida como também explicada. Quando Esdras e Neemias e os levitas, né, fizeram aquela prática ali que eu acabei de dizer, o povo chorou, né? Porque estava citando a palavra de Deus, o quanto eles estavam precisando de ouvir a palavra de Deus, né? Então, está escassa no dia de hoje, não é muito longe dos tempos de Esdras, né? Louvado seja Deus. E, para complemento, após essa aula eu vou estar gravando o livro de Neemias, mas em resumo próprio, objetivo e rápido, é esse os temas centrais do livro de Esdras, né? A principal arma de Esdras para a restauração foi usar a palavra de Deus como restauração para o povo, chamado à obediência, chamado ao espiritual, a chamada de Deus cumprir as palavras através das próprias palavras, as palavras esquecidas. Então vamos, irmãos, aprender com Esdras.
em se debruçar, estudar mais, se entregar mais, e o povo também se interessar em ouvir. O povo se juntou na praça e ouviu a palavra de Deus, porque eles estavam necessitados em ouvir. Então, tem pessoas hoje que não está atrás disso, está atrás de coisas fáceis, mas o povo não está sendo desperto em querer ouvir, né? Por isso que Oséias fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E faltando conhecimento, não tem vontade para nada na área espiritual. Amém?